Olá a todos, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Meu nome é Solange e eu sou voluntária do CEAE João de Camargo. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo se chama Bem-aventurados os Misericordiosos. E o nosso tema é Perdão e Indulgência para não julgar. Por que nós falamos tanto sobre o perdão? Por que Jesus falou tanto sobre essa questão também? Será que nós já pensamos quantos males seriam evitados se a gente praticasse mais o perdão? Quantas guerras seriam evitadas, tanto pelo mundo como nas famílias? Porque muitos lares são destruídos pela falta de perdão. Não só no relacionamento entre um casal, mas também entre pais e filhos, entre irmãos. Quantas doenças seriam evitadas se a gente não carregasse tanta mágoa? Porque a medicina nos fala, pela psicossomática, que muitas doenças são geradas pelo nosso emocional. Então essas e tantas outras questões nos fazem compreender a importância do perdão na nossa vida, tanto para a nossa convivência com o outro, quanto no relacionamento que a gente tem com a gente mesmo. E aí a gente pode pensar, por que nós nos ofendemos? O que é a ofensa? É quando alguém faz algo que nos machuca, que nos incomoda, que nos prejudica. Sim, a gente entende que em alguns casos as pessoas agem com o intuito de ferir, de magoar, de incomodar, de prejudicar. Mas será que é sempre assim? Será que em alguns casos a gente se ofende mesmo sem que a pessoa quisesse? Então, será que nestes casos, considerando estes casos, o perdão ou a ofensa está relacionada ao outro ou a nós? A forma como nós recebemos ou percebemos alguma situação. A ofensa está diretamente ligada com o nosso orgulho ferido. Acontece alguma coisa ou alguém faz alguma coisa que por alguma razão mexe com o nosso orgulho. E aí a gente se sente no direito de dar o troco ou de querer que a pessoa sinta a mesma dor que nós sentimos. E isso nos lembra uma passagem do Evangelho que fala sobre a questão da vingança, do duelo. Só que muitas vezes a gente não faz um duelo concreto, mas na nossa cabeça nós ficamos duelando com a pessoa, com aquele sentimento ruim. Isso faz mal para nós e também faz mal para o outro, porque acaba nos conectando pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento. E quando a gente fala em perdão, muitas vezes a gente imagina uma ofensa grande, mas a gente esquece que no nosso dia a dia nós somos constantemente desafiados por pequenas situações ou atos, comportamentos das pessoas que nos incomodam, como uma fechada no trânsito. A gente não sabe se a pessoa fez por querer ou se foi sem perceber, mas a gente acaba levando esse sentimento de raiva e indignação para o nosso dia inteiro. Ou então nós não recebemos um bom dia de alguém, a gente não sabe se a pessoa nos viu, ou então se a pessoa não está num bom dia. Nós vamos numa reunião, damos uma sugestão, só que a nossa sugestão não é aceita e a gente acaba se melindrando. E por aí vai, né? São pequenas situações que nos contrariam e que muitas vezes nos fazem colecionar pequenas ofensas e tudo isso vai se juntando e no final do dia está aquele peso. E passando os dias, isso torna a nossa vida mais difícil. Então, quando a gente fala em perdão, muitas vezes também a gente se coloca na posição de ofendido e a gente esquece que muitas vezes nós somos os ofensores. Será que já paramos para pensar quantas vezes nós fomos perdoados? Porque com certeza nós fomos perdoados muitas vezes, porque nós erramos, estamos aprendendo. E
aí isso nos lembra também uma passagem do Evangelho, que é conhecida da maioria de nós, que é quando alguns homens levam até Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Na verdade, a intenção desses homens era, de alguma forma, tentar Jesus para que ele caísse em contradição, ou fosse contra a lei de Moisés ou contra os seus próprios ensinamentos. Porque eles levam a mulher e eles dizem que pela lei de Moisés, essa mulher deveria ser apedrejada porque foi pega em adultério. E o que você nos diz? E aí Jesus responde com uma frase que vale por um sermão, porque nos faz refletir muito. Ele diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, essa frase fez tanto aqueles homens quanto nós também olharmos para dentro de nós, para percebermos se aquilo que nós estamos condenando no outro, nós também não temos em nós. De repente fizemos, se não igual, de uma forma diferente, mas todos nós com certeza temos motivos, temos erros a serem perdoados, a serem relevados, a nos servirem de aprendizado. Então, os homens vão pouco a pouco saindo. E aí Jesus pergunta à mulher: onde estão aqueles que te condenavam? Ela disse: foram todos embora. E Jesus diz então: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas ele ainda alerta: vá e não peques mais. Ou seja, ele orienta. Ele diz para que ela siga. Só que ela aprenda com o erro. Aproveite a oportunidade de aprendizado. É interessante porque essa história nos faz pensar que muitas vezes nós também somos necessitados do perdão alheio. Seja quando nós erramos conscientes ou quando nós erramos sem querer. Porque todos nós não somos perfeitos. Aliás, nós estamos aqui no planeta Terra encarnados justamente porque a vida na Terra nos serve como uma escola para o nosso espírito. Porque aqui, através das experiências, nós vamos colocando em prática aquelas virtudes que a gente ainda não domina. A paciência, a tolerância, a fraternidade, enfim, aquilo que a gente tem para aprender. Então, a indulgência não tem a ver com fazer vista grossa para os erros. Não, tem a ver com a gente não censurar a conduta do outro só para nos sentirmos superiores, nós humilhamos o outro para que a gente se julgue superior, a gente se sinta melhor do que o outro, quando na verdade todos nós estamos em aprendizado, todos nós erramos. Sim, ser indulgente é se colocar na posição do outro, ter mais compaixão e consciência de que somos falíveis, que estamos aqui aprendendo. Se a pessoa agiu de uma forma errada, ela vai pagar por isso dentro da lei. Se ela errou com a lei humana, a justiça humana vai tratar deste caso. É como diz a sabedoria popular: quando nós apontamos um dedo para alguém, nós temos 3 outros que apontam para nós, para nos lembrarmos de que nós também temos motivos de reprovação. Tem uma história interessante que eu queria compartilhar com vocês que trata da questão da ofensa. Que diz assim, que havia um senhor, um samurai bastante idoso, que ele ensinava aos jovens a meditação. E ele era muito respeitado naquela região. E certo dia surgiu na região um jovem guerreiro que também era conhecido nos arredores, porque ele nunca tinha perdido nenhuma luta, mas que ele também agia sem escrúpulos, porque o método dele para vencer as batalhas era irritar, provocar o adversário até desequilibrá-lo emocionalmente, e aí no primeiro movimento ele dava o golpe fatal. E assim, ele ouviu falar do samurai, e ele quis ir até ele justamente para que ele ganhasse ainda mais fama.
como um guerreiro imbatível. E ele foi até a praça pública, onde estavam os samurais e os jovens que aprendiam com ele. E aí ele começou a provocar o Senhor, fazendo muitos insultos, chutando pedras na sua direção, provocando, falando mal dos seus antepassados, enfim. E o velhinho se mantinha impassível. E assim foi durante horas, até que num momento esse jovem ele se cansou e foi embora. Quando isso aconteceu, os outros jovens que aprendiam com o samurai falaram: mas por que o senhor aguentou tanta injúria, tanto insulto esse tempo todo? Por que não pegou a sua espada, mesmo que perdesse a luta? Preferiu passar vergonha na frente de todo mundo? E aí o samurai responde: quando alguém te dá um presente e você não aceita, de quem é o presente? Aí eles responderam: bom, é de quem tentou entregá-lo. Aí o samurai disse: assim também é com a inveja, com a raiva e com tudo de ruim que alguém quer nos fazer, nos entregar. A sua paz depende de você e ela só é tirada quando você permite. Então é interessante a gente pensar sobre isso. Será que muitas ofensas a gente não está aceitando a provocação do outro e trazendo um lixo para dentro dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né? Nos deixando contaminar por esses sentimentos ruins? Ou será que a gente não está aceitando muitas vezes aquelas coisas que o nosso orgulho nos oferece, porque ele se incomoda, né? Então precisamos pensar a esse respeito. Será que tem alguma coisa ou alguém que a gente precisa perdoar? Lembrando que esse alguém pode ser até mesmo nós, porque muitas vezes a gente se culpa, a gente carrega uma culpa. Nesse caso, nós somos ofensores e ofendidos ao mesmo tempo. Às vezes a gente cometeu erros em algum momento, seja por falta de consciência, por inabilidade, por qualquer razão. E nós carregamos o peso dessa culpa até hoje, enquanto que esse sentimento ou ressentimento deveria ficar no passado. É um ressentimento por quê? Porque nós voltamos a sentir a mesma coisa. Esse sentimento que deveria ter ficado lá atrás, que a gente deveria usar apenas como um aprendizado para não repetirmos, né? Para seguirmos em frente no nosso caminho. Então, precisamos, assim como Jesus nos deu exemplo da oportunidade que foi dada à mulher, que nós possamos dar oportunidade aos outros de errarem, sim, mas de se levantarem, assim como a criança que está aprendendo a caminhar, ela cai, mas ela volta a levantar, até que ela aprenda a caminhar por si só. E assim nós também precisamos dar ao outro a oportunidade de se levantar e, quando possível, ajudarmos, assim como nós também muitas vezes precisamos da ajuda dos outros para nos levantarmos. Então, que possamos pensar a esse respeito durante esta semana e que a paz do Mestre Jesus esteja sempre presente nos nossos corações. Fiquem em paz.